Relativa é quando elas estão tangentes exteriormente, tá? Nesse caso, nós temos um ponto de interseção, tá vendo ali? O lado de cima não tinha nenhum. Aqui eu tenho um pontinho de interseção, bem aqui, certo? Se você for fazer tentar descobrir esse ponto em comum, você vai descobrir um ponto só. Muito bem. Aqui no caso, se eu calcular esse segmento C1, C2, você vai perceber que ele está dando exatamente a soma dos dois raios. E aí, se isso acontecer, é porque elas estão se tangenciando exteriormente. Deu para perceber que deu exatamente, eu somei o R1 e R2 e esse valor está dando exatamente a distância entre os centros das circunferências. Terceiro formato, secante, viu que eu estou aproximando os centros? Bom, nesse caso aqui, você percebeu que vão ter duas interseções, dois pontos de interseção. Nesse ponto aqui, eu vou fazer a soma, vou ver a distância entre os centros 1 e 2. No caso ali, ele parece que ele está coincidindo que o centro da segunda está em cima do primeiro. Mas não necessariamente, tá? Ela não precisa coincidir. Mas uma coisa é certa, quando essa distância entre os centros, ela tem que ser menor do que a soma dos dois raios, certo? Tem que ser menor, tá? Para que elas sejam secantes, porque se ela for igual, ela vai estar tangente. Então tem que ser menor, ó, menor. Muito bem? Só que tem que ter um cuidado aqui, porque essa mesma distância C1 e C2, ela tem que ser maior do que o módulo da diferença. Por que o módulo? Porque tem chance dessa subtração dar negativa. No nosso caso do desenho, dá para perceber que R1 é maior que R2, ou seja, essa subtração vai dar positiva. Mas se acontecesse o contrário, né, o R2 fosse maior, né, do que o R1, aquela soma ia dar negativa. Bom, eu vou juntar todas essas informações numa equação só. Ó. R1 menos R2 menor que essa distância C1, C2, que é menor que R1 mais R2. Essa aqui é a relação que a gente precisa, tá bom? Aproximando mais, agora fazendo com que elas fiquem tangentes interiores. Bom, nesse caso aqui, essa nossa distância, C1 e C2, ela só tem que ser igual a essa subtração, o módulo, né, dessa diferença dos raios. Tem que ser igual para poder ser considerado tangente interior, ou seja, só com um ponto de interseção. Muito bem? E por fim, quando ela for tangente internamente. Então, nesse ponto aqui, essa distância entre os centros tem que ser maior ou igual a zero, certo? Pode ser igual a zero, Thiago? Com certeza, porque os centros podem estar um em cima do outro, certo? Só que também, essa distância C1, C2, ela tem que ser menor do que o módulo, né, da diferença dos raios. E, logicamente, eu vou juntar tudo isso numa equação. Correto? Essas seriam as abordagens que nós precisamos fazer. É simplesmente, por mais que sejam vários números, né? Mas quando você fizer isso na prática é diferente. Bora ver aqui alguns exemplos. Obtenha os pontos de interseção das circunferências λ1 e λ2. Bom, parecido àquela primeira lá. Então vamos
rememorar. Bora logo então subtrair uma da outra aqui, sem muita história. Aí cortou esse com esse com esse. Então lá em cima não tem nada, então ficou 0 menos o menos 12 aqui, então ficou 12x. 0 menos o menos 12y, então ficou mais 12y. 0 menos menos 68. E 100 menos 0. Tudo bem? Então passando para lá, o 68 ficou 168. Subtraindo tudo por 12. Acho que é por 12, né? 1 vezes 12 vai dar 12. Para 16, 4. 48 por 12 dá 4. É isso mesmo. Bom, aqui eu tenho que y igual a 14 menos x. É algo que a gente precisa para trocar em qualquer uma das outras lá de cima. Então vou trocar na primeira, que está mais simplesinha, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Certo? Sei que o valor do y é 14 menos x. Então x ao quadrado mais 14 menos x ao quadrado é igual a 100. 14 ao quadrado, acho que dá 96, né? 4 vezes 4, 16, 5, 4, 1, 6, 9, o 196. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 28x, mais o quadrado do segundo, isso igual a 100. Arrumando, 2x quadrado menos 28x. Aquele 100 vai passar de lá, subtraindo, né? Então vai ficar só o 96, que é igual a 0. Simplifica tudo por 2 para ficar mais bonitinho. X quadrado menos 14x mais 48 igual a 0. Muito bem. Bom, você sabe resolver a equação de segundo grau? Eu espero que sim, hein? Aí o A vale 1, o B vale menos 14, o C vale 48, aí delta igual a B ao quadrado menos 4AC, né? Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Fique à vontade. Eu vou pegar esse último número aqui, fatorar ele, tá? 48, nem sempre isso aqui vai dar certo, tá? Às vezes você vai ter que ir mesmo para todas aquelas regrinhas, certo? Se eu pegar todos esses números 2, 2, 2, 2 e 3 e multiplicar tudo, vai dar 48, beleza, tem que dar, é isso mesmo. Agora eu tenho que arranjar esses números para que formem 2, que quando eu somar dê 14. No caso, bora ver, se eu multiplicar aqui 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, 2 vezes 3 dá 6. Que bom, 6 vezes 8, 48, que é esse último número aqui, ó. Mas quando eu pego 8 mais 6 dá 14, que no caso é esse aqui, só que lógico com o sinal trocado. Então já descobri os valores de x linha e x duas linhas, 6 e 8. Legal, né? 6 e 8. Mas eu sei que o y vale 14 menos x. Então, quando eu pegar o x e colocar valendo 6, então vai ficar 14 menos 6. Dá 8. Oh, que bom. Então, quando o x valer 6, o y vai valer 8. E quando o x valer 8, vou trocar lá, vai ficar 14 menos 8. Dá 6. Então, o meu y duas linhas vai dar 6. Então, estão aqui os dois pontos de interseção da circunferência. O primeiro deles é 6 e 8, x' e y'. E o segundo, x duas linhas e y duas linhas. Fechou. Pontos de interseção de circunferências.
Bora lá para a última. Determine em cada caso a posição relativa de lambda 1 e lambda 2. Então tá.